Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, um dos mais relevantes canais do YouTube, gente. O canal da saudade, o canal do Eli Correia. Por quê? Porque são cartas que você escreve, que a vida escreveu, que eu narro aqui no nosso canal. E peço que você se inscreva. Vamos, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E quero também pedir a todos que mandem suas histórias. Escrevam para este e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com e todas as cartas estarão concorrendo a um smartphone. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, quando sua sogra é sua maior concorrente. Antes de começar a minha carta, eu queria dizer que sou muito fã, Eli Correia. Muito sua fã e desde pequena. Eu sempre ouvia com a minha mãe no rádio e hoje acompanho você no canal do YouTube. Fico horas ouvindo as histórias e hoje eu resolvi escrever a minha história. Eu senti no meu coração que eu precisava falar sobre isso para poder me libertar. Vou ficar muito feliz se essa minha carta for lida. Parabenizo, inclusive, Eli Correia pelos anos incríveis de trabalho, dando voz às histórias que a vida escreveu. Conheci Rodrigo através de uma colega de trabalho. Eu estava solteira e há um bom tempo, e ela queria que saíssemos de casal. Então, me passou o número de um amigo do marido dela, e eu demorei meses para chamá-lo no Zap, até que um dia enviei uma mensagem para ele. Ele estava indo viajar, e então falou que depois, quando voltasse, me chamaria. Eu não dei muita importância. Porém, alguns dias depois, ele me mandou uma mensagem e combinamos de sair para tomar um açaí no dia seguinte. Eu só sei dizer que me apaixonei por Rodrigo no instante em que eu o vi. Ele me buscou em casa, eu entrei no carro dele e o cumprimentei com um beijo aqui na bochecha e um abraço. E ali, confesso, ali eu sabia que aquele homem teria grande importância na minha vida. Eu senti isso, mas foi vê-lo assim, no primeiro instante, no primeiro segundo. Fomos tomar então um açaí e conversamos bastante. Demos tantas risadas, nunca havia me sentido assim tão à vontade com alguém. Falamos sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro e conversamos durante horas. Eu ficava encantada, olhando os olhos verdes dele, que me passavam tanta verdade. No mesmo dia, acabamos ficando juntos. Eu não tinha planejado nada, mas tudo aconteceu. Parece mentira, mas eu estava apaixonada por ele e tive certeza que ele se apaixonou por mim também. Então, acabamos fazendo amor no mesmo dia do nosso primeiro encontro, no mesmo dia em que nós nos conhecemos. E assim se iniciou a nossa história. Depois daquele dia, nunca mais paramos de sair. Nos falávamos todos os dias, o dia todo. E com 20 dias estávamos namorando, de aliança de compromisso no dedo e tudo. Já estávamos com aliança e tudo, já no dedo, aliança de compromisso. Nós éramos completamente loucos um pelo outro. Eu sinceramente não consigo explicar a química e o amor que sentimos desde o início. Eu podia sentir o sentimento que ele tinha e vice-versa. Eu, com 26 anos, já havia passado por outros relacionamentos, mas nunca tinha vivido nada parecido assim. Eu, por ser uma mulher muito bonita, modéstia à parte, que chamava a atenção,
causava ciúmes em Rodrigo. E ele em mim, por também ser um homem bonito, que malhava, se cuidava, 6 anos mais velho que eu, porém muito bem apessoado. Tivemos, claro, os nossos altos e baixos, brigas de casal, geralmente por ciúmes, mas sempre mantendo o amor e a paixão forte entre nós. Tudo aconteceu rápido e intenso. E eu dormia com ele quase todas as noites. Ele morava sozinho e visitava a mãe bem raramente. Ela morava na mesma rua, mas ela era casada. Então, quase não tinham contato no dia a dia, por cada um ter a sua rotina. Eu vivi os melhores momentos da minha vida ao lado de Rodrigo. Eu o amava tanto, mas tanto, que chegava a doer. E ele demonstrava o mesmo amor por mim. Mas as coisas mudaram, infelizmente. E mudaram quando a sua mãe se divorciou. Eu ainda não a conhecia, mas dava todo o apoio para ele visitá-la, agora separada. E ela começou a ficar mais presente, ligar mais vezes e querer a presença dele perto dela todos os dias da semana. E ele, por ter sido criado longe dela, por conta de outro casamento que ela havia tido, passou agora a se dedicar mais e mais à mãe. Algo dentro de mim sempre me disse que era a criança interior dele querendo compensar os anos perdidos. Convívio que não havia tido com a mãe. E sempre o apoiei muito, muito mesmo, que esse contato dos dois se estreitassem agora. Ele havia me contado que ela, a mãe, tinha ido embora quando ele ainda estava entrando na adolescência. E quem o criou foi a irmã dele, mais velha, que era poucos anos mais velha que ele, já que a mãe foi refazer a vida dela. E ele e a irmã, não cabiam nessa nova vida da mãe. Eu não aceitava isso, mas respeitava. Nunca achei que a mãe, para viver um relacionamento, tem que deixar os filhos. Porém, isso é uma opinião minha. E nunca expressei essa minha opinião sobre o assunto, de condenar a mãe por ter feito isso um dia. No dia em que eu a conheci, não foi nada combinado. Eu estava indo para a casa dele para dormirmos juntos e ela estava em um mercado que era em frente à garagem. Então eu desci do carro e ele me apresentou a ela. Só que ela me olhou de baixo a cima, de cima a baixo, com um certo olhar de desdenho. Eu a cumprimentei sorridente e ela também foi, vamos dizer assim, educada. Mas não parava de me olhar desse jeito, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, como quem fica analisando a outra pessoa, meio com desdém, como se desfazendo, não sei, um jeito assim, sabe? Eu não dei muita importância e achei ser coisa da minha cabeça. E até fiquei sem jeito por estar com uma roupa de calor. Aqueles macacãozinhos assim, mais curtinhos. Eu até falei para Rodrigo que não seria a roupa ideal, né? Não seria a roupa que eu escolheria para conhecer a mãe dele, apesar do calor. E ele disse, tem nada a ver, que eu estava linda. Depois desse primeiro contato, Rodrigo quis que eu convivesse mais com a mãe dele. E eu fiz exatamente dessa forma. Tentei me aproximar, mas nunca me senti bem na presença dela. Ela sempre estava me olhando com um ar assim, não sei, de superior ou de desprezo, e sempre falando alguma frase que fizesse eu me sentir mal. Eu, claro, nunca revidei, mas mantinha a minha cabeça baixa. Um dos dias em que eu dormi na casa de Rodrigo, ele pulou da cama pela manhã, pegou o celular e mandou um áudio de bom dia para a mãe, dizendo assim,
Bom dia, minha princesa. Bom dia, minha vida. Te amo muito. Que você tenha um excelente dia de trabalho, meu amor. Eu fiquei sem entender nada, porque eu acordei e, ouvindo essas palavras, olhando para a cara dele, até porque era assim que ele me chamava de princesa, era assim que ele me tratava de meu amor. E aí ele disse: era minha mãe. Eu trato a minha mãe e a minha namorada igual. Eu na hora falei: credo, Rodrigo, mãe é mãe, namorada é namorada, não tem nada a ver. E assim começaram os problemas. Ele aparentemente não estava sabendo separar os relacionamentos. Sempre que estávamos juntos, a mãe dele ligava bastante. E em uma das nossas conversas sobre futuro, falando da casa que queríamos ter, ele disse: a minha mãe vai vir jantar com a gente todo dia. Todo dia ela vai vir jantar com a gente. E eu fiquei desconfortável e falei assim, meio que brincando: não, amor, não. Família é só dia de domingo, né? Ele ficou bravo comigo. Ficou nervoso. Como assim? Eu ainda insisti: amor, família é só de domingo, não todo dia. Olha, a partir daí, sempre que eu falava qualquer coisa em relação à mãe dele, ele ficava bravo, chateado e acabava ali a conversa. Inclusive, um dia ele contou que a mãe dele tinha um encontro com um cara. Ele ligou para ela e ela não atendeu. E eu disse: amor, deixa sua mãe curtir a noite. Amanhã cedo ela te conta como foi. Nossa! Rodrigo ficou bravo, mudou de cor e em tom grosseiro, ríspido: você tá achando que a minha mãe vai transar com um cara hoje? Na primeira vez que eles saem? Quem você pensa que ela é? Uma vagabunda? Que ele achou assim na rua? Meu sangue nessa hora subiu. E eu perguntei: por quê? É isso que você acha de mulheres que dormem na primeira noite com o seu homem? Com o seu amor? Com a pessoa que ela descobriu que gosta? Até porque eu havia me entregado a ele dessa forma, na primeira vez, na primeira noite. Mas me entreguei porque eu havia me apaixonado por ele e estava apaixonada. E foi amor à primeira vista. Aí ele foi se acalmando e começou um discurso sobre ser uma época diferente, que a época da mãe dele era diferente da nossa, e acabamos deixando passar. Eu não queria brigar, mas que aquilo ficou instalado na minha cabeça ficou. No aniversário dele, ela não lembrou, pelo menos durante o dia. Eu havia dormido na casa dele um dia antes, fiz surpresa e no outro dia o levei para almoçar. Eu fiz questão de levá-lo para almoçar. Antes de irmos ao restaurante, nós passamos na casa da mãe dele e ela não estava. Ele ligou para ela e ela tinha saído com as amigas. Rodrigo passou o dia inteirinho esperando os parabéns da mãe. No restaurante, eu fiquei olhando para ele. Olhando. Olhava com aquele olhar, sabe, de gente apaixonada mesmo. Eu era louca por aquele homem. Então eu ficava boba olhando para ele. Aí ele perguntou para mim: o que foi? Por que você está me olhando assim? Eu disse: eu estou te admirando. Aí ele completou: só minha mãe me olha assim. E começou a rir. Eu na hora fechei a cara, porque poxa, é desconfortável você até nesse momento ser comparado com a mãe. Mas seguimos, só para respeitar a data de aniversário dele. Não falei mais nada. E ela só mandou mensagens de parabéns à noite, quando já estávamos indo dormir. Foi um alívio ela ter ligado, ela ter lembrado, porque eu tinha certeza que a nossa noite seria horrível se ela não telefonasse, se ela não o cumprimentasse. Porém, mesmo que fosse no último momento, ela lembrou e ela telefonou.
teve uma sexta-feira que eu comprei uma camisola nova, camisola bem bonita, bem sensual, e queria passar uma noite romântica daquelas, só a gente. Ele me buscou em casa e eu falei para ele que eu queria assistir um filme, pedir comida. Aí ele falou pra gente ir na casa da mãe dele, fazer isso lá. E eu disse: não, amor, eu quero ficar com você, só nós dois, quero ficar assim bem juntinho de você. E mais uma vez brigamos. Ele perguntou por que eu não gostava da mãe dele. Falou que eu tinha ciúmes dela. E eu tentei ser o mais sincera possível. Falei que não era nada disso, que eu me sentia desconfortável, sim. Desconfortável eu me sentia, porque ela parecia não gostar de mim. Ou não, sabe, sempre me reparando, sempre me olhando com um jeito assim. Inclusive falei de um episódio que aconteceu quando ela trouxe as alianças que ele usava com a ex-mulher dele para me mostrar. Você acha isso certo, amor? Você acha isso justo? Ela veio trazendo a sua aliança, aquela que você usava com a sua ex, dizendo: Camila, olha aqui as alianças que ele usava. Eu guardo elas até hoje. Eu fiquei sem fala no dia. Eu fiquei, sabe, horrorizada com isso, puxa. Mas ele então falou que não tinha nada a ver, que ela não tinha feito por mal. E falou mais um monte de coisa, defendendo a mãe. E depois de brigarmos muito, ele decidiu ficar em casa comigo, sem querer depois ir para casa da mãe dele. Comemos pipoca, assistimos filme, fizemos as pazes e fizemos amor a noite toda. Parecia que a briga nunca tinha acontecido. Apenas parecia. Porque no outro dia, acordei com o telefone dele tocando cedo. Antes das 8 horas da manhã. Quem era? Todos já devem imaginar quem era. Porém, o que eu não podia imaginar, que tanto amor, que tanta paixão não seria capaz de resistir a uma mãe, a uma sogra que viria para destruir um grande amor. Essa é a minha história. História que a vida escreveu, primeira parte. Primeira parte. Que saudade de você! Quando sua sogra é sua maior concorrente. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.